Oi, gente, tudo bem? Iremos falar sobre a ditadura militar no Chile. Nosso grupo é composto por Amanda Cristina, Camille Rocha, Janine, Letícia Dácio e Yasmin Silva. A ditadura militar chilena foi iniciada a partir do golpe militar realizado no país no dia 11 de setembro de 1973, contra o então presidente Salvador Allende. O novo regime, liderado pelo general Augusto Pinochet até 1990, caracterizou-se pela intensa repreensão e censura e por causar a morte de mais de 3.000 pessoas, a tortura de aproximadamente 40.000 e o exílio de milhares de cidadãos chilenos. Salvador Allende era o presidente chileno eleito nas eleições presidenciais de 1970. Com 36% dos votos, ele foi um político socialista e sua candidatura recebeu o apoio de partidos de esquerda do Chile. O governo de Allende ficou marcado pela grande crise econômica e pela polarização política existente no país. Após assumir o governo chileno, o presidente Allende colocou em prática suas medidas de socialização da economia. Para isso, ele iniciou um programa de reforma agrária no país e a nacionalização e estatização dos bancos. As medidas impostas por Allende trouxeram grande insatisfação em grandes corporações instaladas no Chile, pois essas empresas viram seus interesses econômicos em risco no país. Além disso, a política socialista, implantada por Allende, gerava o descontentamento dos Estados Unidos, que mantinha uma política de não aceitação do socialismo na América Latina, principalmente depois do que havia acontecido em Cuba. A partir disso, o governo de Allende passou a ser sabotado por ação de grupos internos e internacionais com o objetivo de provocar o seu enfraquecimento político. Algumas citações: a economia chilena foram implantadas pelos Estados Unidos, país que, secretamente, por meio da Agência Central de Inteligência, CIA, passou a apoiar grupos de oposição do governo de Allende, com a intenção de desgastá-lo. O principal desses grupos de oposição pertencia à extrema-direita e era conhecido como Frente Nacionalista, Pátria e Liberdade. Esse grupo praticava atos terroristas contra o governo de Allende. A atuação da CIA também financiou graves internas em áreas fundamentais com o objetivo de desestabilizar a economia chilena, com a greve dos caminhoneiros que aconteceu a partir de 1972. As restrições econômicas e as agitações internas, financiadas pelos Estados Unidos, levaram a uma desestabilização total da economia chilena. Em 1973, por exemplo, a economia do país estava próxima de alcançar os 400% de inflação e o produto interno bruto estava em queda. Por fim, o último passo da conspiração contra Allende foi a formação de uma junta militar que tramou a derrubada do governo. O principal nome dessa conspiração foi o general Augusto Pinochet, comandante em chefe do exército chileno desde agosto de 1973. Havia sido nomeado ao cargo por Allende. Com a adesão do Pinochet, o golpe foi planejado para o dia 11 de setembro. No dia do golpe, o Palácio Presidencial La Moneda foi bombardeado por aviões e atacados por terra por combates pesadamente armados. O presidente Allende estava no palácio na hora do ataque e cometeu suicídio. Por anos, imaginou-se que ele havia sido assassinado. Com isso, a junta militar, que havia conspirado o golpe, tomou o poder do Chile e iniciou o período ditatorial no país, que se estendeu até 1990. O golpe militar chileno seguiu uma tendência na América do Sul de implantação de ditaduras militares apoiadas pelos Estados Unidos, com o objetivo de impedir o fortalecimento de grupos políticos de esquerda. Outros exemplos de ditaduras militares foram as implantadas no Brasil e na Argentina. Com a derrubada e a morte do presidente Allende, a junta militar escolheu Augusto Pinochet para o governo do Chile. Pinochet permaneceu no cargo de presidente durante todo o período da ditadura chilena, ou seja, até 1990. Os anos desse regime eles ficaram marcados pela repressão e a censura imposta e resultaram na morte ou no desaparecimento, que as pessoas não sabem, de 3.065 pessoas e na tortura de 40.000
18 pessoas. Além da grande quantidade de pessoas que foram mortas ou torturadas nos anos da ditadura chilena, outros milhares de chilenos eles foram obrigados a sair do país para fugir da repressão. Pessoas que manifestassem oposição ao governo ou defendessem posturas políticas alinhadas com o socialismo, elas eram presas indiscriminadamente. Nos primeiros anos do regime, o Estádio Nacional do Chile ele foi usado como prisão e ele abrigou milhares de pessoas que foram vítimas da repressão. Na questão econômica, a ditadura desfez todo o projeto socializante colocado em prática por Salvador Allende e implantou uma política econômica neoliberal. Essa política econômica foi influenciada por um grupo de jovens economistas chilenos que haviam estudado em Chicago, nos Estados Unidos, e ficaram conhecidos como Chicago Boys. Como medidas adotadas, houve a diminuição dos gastos com o governo e redução dos benefícios sociais, o que contribuiu largamente para o aumento da desigualdade social existente no Chile. Depois do plebiscito de 1980, foi aprovada uma nova Constituição que garantiu a continuidade de Pinochet no poder até 88, sem realizar uma nova consulta pela sua permanência. Em 1988, um novo plebiscito acabou determinando o fim da sua ditadura. Afinal, 56% da população optou por não ter continuidade no seu governo. Com a derrota do plebiscito, o governo de Pinochet iniciou a transição para um novo período democrático. O militar manteve-se como senador vitálico após abandonar a presidência e Patrício Aylwin foi eleito como novo presidente do Chile. A redemocratização do país levou a inúmeras denúncias e julgamentos de crimes cometidos por membros do governo. Pinochet manteve-se ao cargo de senador vitalício até 1998, quando o deixou em virtude da fragilidade de sua saúde. Posteriormente, ele foi preso e acusado de violações dos direitos humanos e crimes de corrupção, como desvio de dinheiro para contas secretas. No entanto, o ditador nunca foi colocado em julgamento, pois apresentou atestado de debilidade mental. Pinochet morreu em dezembro de 2006.